Família segundo a vontade de Deus. Sala de visita. Um encontro de compartilhamento sobre a oração do Pai Nosso na vida familiar. Olá, graça e paz. Bem-vindo ao nosso Sala de Visitas. A gente está aqui com um casal muito especial. Estamos com a Aline e o Jardel. A Aline é supervisora de pequeno grupo e o Jardel é obreiro aqui na nossa igreja, e esse casal é uma bênção. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da história deles, continuando no tema família, que é algo que o Senhor tem tratado muito conosco. E nessa tarde nós temos a oportunidade de estar recebendo eles aqui. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada, Cris. Bem-vindo, Jardel. Obrigada. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? A gente falar sobre esse tema que, como a gente falou em outras oportunidades, é algo assim que nós estamos tendo uma oportunidade muito preciosa, que é de falar sobre família. Porque é um tema que, tipo assim, muitas pessoas talvez não tenham tanta compreensão da nossa responsabilidade, né? Qual que é o nosso papel dentro da família, como membro ativo de uma família, qual que é o meu papel, qual que é a minha responsabilidade. E vocês são um casal que tem um testemunho de vida maravilhoso, né? De uma transformação maravilhosa que Jesus fez. E é natural que a gente que compreende tudo que Jesus pode fazer, a gente sabe que as bênçãos do Senhor, ela não é só para a gente, né? Ela abrange, ela é abundante, então ela abrange o nosso lar. E eu queria muito que vocês ficassem à vontade para poder compartilhar com a gente um pouquinho da história de vocês. Quem são vocês? Como se converteram, como conheceram Jesus e o que Jesus tem feito na família de vocês através dessa caminhada com Cristo. Fica à vontade. Tá bom, Cris. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, né? Tenho 3 filhos, a Brenda, a Bruna e o Vitor. E temos 14 anos de casados. A gente vai fazer 14 anos de casados. E, assim, eu nasci em berço evangélico, né? Então, eu sempre conheci a palavra. Mas filho de crente não é crente. Verdade. Né, Cris? Então, eu costumo falar, assim, que eu vim mesmo a me converter tem 6 anos, né? Que eu vim conhecer a Cristo. E a gente já estava casado quando a gente resolveu, né, vir para a igreja. Então, a nossa família, ela foi, por um bom período aí de 8, 9 anos, a gente foi tocando, né, como o mundo dita mesmo, né, amor? Sim. A gente foi levando e muitas das vezes nem exercendo o papel mesmo de mãe e pai, como a palavra Sim. ensina, né? E eu, por esse tempo, o Senhor tem me levado a lembrar de muitas coisas que o Jardel viveu, né? No tempo que a gente ainda não conheceu a Cristo, né? Não conhecia. E quando o Senhor, né, nos chamou mesmo, eu falo assim que tem um momento, não Sim. tem jeito. E foi um momento onde a nossa família estava toda desestruturada, literalmente desestruturada. Teve, por um momento, o inimigo colocou na minha cabeça que eu não amava mais o Jardel. Então eu resolvi querer realmente assim, a separação, a ponto de, assim, eu sair da nossa cama. Eu costumo sempre falar assim que por esse tempo, né, que eu queria separação, por muitas vezes, assim, eu lembro de um episódio que eu dormia no sofá e Jardel dormia no tapete, porque ele não aceitava, assim. E eu acredito, assim, que ali o Senhor estava dando direção para ele, sem ao menos ele saber. Sim. Né? A gente já frequentava o pequeno grupo, mas era tipo assim, ó, vou hoje. E ficava lá seus 3, 4 meses. Não era uma prioridade. Era realmente só visitante, né, amor? E teve um período que eu decidi não ir mais ao pequeno grupo. E foi quando aconteceu esse episódio, né? Onde eu falei com o Jardel que eu não queria mais, por N coisas, N motivos.
Mas de verdade não tinha um motivo, né? Eu falo que o inimigo vem colocando coisa na cabeça da gente. E aí, eu lembro que ele falava que não. E ele ia ao pequeno grupo nesse período sozinho. Ele pegava e ia ao pequeno grupo. E eu falo que existem escolhas que a gente faz para a vida da gente, né? E não sei, talvez pela forma que ele deu, né, como a situação durante esse período, a gente reatou, né? Assim, não chegamos a separar, assim, mas dentro de casa a gente acabou reatando o nosso relacionamento, mas ainda muito longe daquilo que deveria ser como família. Eu costumo falar assim que, né, por a gente ter as meninas que moram na mesma casa, a gente tinha que ser espelho, mas a gente não entendia isso, sabe? Meio que eu fazia as coisas, o Jardel fazia, e meio que, às vezes, até a tristeza no coração delas nem era, né, colocada à vista, assim. Elas não falavam pra gente. Então, estava afetando tudo o que acontecia dentro da nossa casa, afetava diretamente mesmo as meninas, mas a visão do eu da gente, né, a gente é muito egocêntrico, então não fazia a gente enxergar o sofrimento delas, da nossa família. E aí a gente reatou e eu acabei indo, sabe, pro pequeno grupo de novo. E a gente frequentava o pequeno grupo na época na casa da Neia, do Jim. E assim, ali a gente foi aprendendo. Mas dizer que era fácil não era, né? Porque eu falo que a prática da palavra é muito difícil, né? Você aprender e chegar em casa e praticar. É um processo, né? É um processo. E não é fácil, né? Eu falo que era difícil, o relacionamento a dois já é difícil. E aí você vir e ainda te quebrar o seu eu e tal. Então, né, eu comecei a ir, e no decorrer dessa ida, o Jardel me resolve não querer ir mais. Ele resolve voltar para a vida, assim, porque, né, a gente teve uma vida difícil, eu falo assim, né, a gente curtia muito. E Jardel, eu vou deixar ele falar um pouco, mas ele bebia muito. Então, quando, né, a gente começou a ir pro pequeno grupo e tal, teve esse período onde ele desistiu, tipo, não quero mais ir. Então, meio que retrocedeu. E aí, a vontade que eu tinha era de quê? Vamos então, né, voltar ou até mesmo terminar, ou até mesmo não quero mais, não quero lutar, porque é muito difícil. Mas foi um momento onde, né, a gente teve o pequeno grupo, e o pequeno grupo foi nos apresentando o Senhor de uma forma sutil, de uma forma assim que não era nada forçado. A gente aprendia, chegava em casa e peraí, né? Como assim? Isso tá errado. Isso tá a palavra certo. pura e limpa, né? Ela faz isso com a gente, ela constrange a gente. Isso, era coisas que a gente fazia e depois a gente ficava constrangido. E nesse período que o Jardel não tava mais, foi aonde eu decidi mesmo, sabe? Mas não foi uma decisão assim, nossa, eu quero Jesus e que eu preciso mudar a minha família, não. Eu não via que era uma mudança geral. Eu imaginava que seria uma mudança então possivelmente eu iria mudar e não estaria mais com o Jardel, né? Porque ele não queria a vida dele. Mas de fato, às vezes a gente, quando tudo isso aí ocorreu, eu trabalhava na lanchonete, então assim, muitas das vezes a gente procurava colocar a culpa nisso e naquilo para não ir, né? Aí acabava que a responsabilidade da gente, a gente tem responsabilidade dentro de casa, então acaba que a gente fica meio que colocando a dificuldade naquilo outro, né? Tirando pra não ir, né? Mas, graças a Deus, assim, hoje eu agradeço a Deus muito, porque, de fato, na época, geralmente eu tomava uns golos mesmo, eu bebia. Mas,
Graças a Deus, Deus me tirou isso. Glória. E hoje eu falo como se diz, com sinceridade mesmo, porque de mim mesmo eu não conseguia. De fato, na época nós fomos, aí nós continuou indo, né? Então, assim, eu mais a Aline, às vezes, eu não ia, né? Ela ia, foi indo. Graças a Deus, depois de uns 3 meses pra frente, a gente começou a fazer o pré-batismo. Eu vim pra igreja, aceitei Jesus aqui, né, na Cristo Vive, e comecei a fazer o pré-batismo. Foi na onde que tudo ali foi mudando. E foi uma mudança, assim, normal, não foi mudança assim, forçada, nem nada não. Aí as coisas foi acontecendo. Deus foi colocando tudo no caminho certo. E as dificuldades vêm. Realmente a gente passa por dificuldade familiar e cada um passa de uma forma. Só que nessa época aí a gente foi indo para a igreja, aceitei Jesus, eu fui fazer o pré-batismo, batizei junto, nós batizamos junto ainda, se eu não me engano foi no mesmo dia, né? Foi. Aí as meninas, a Brenda também, acho que batizou também junto. E graças a Deus foi rompendo, que é uma coisa que a gente nunca pode deixar, é de buscar a Deus. Depois que você entrega a vida para Deus, você não tem mais controle sobre ela. Quem tem o controle é Deus. Então, assim, de fato, você entrega a vida para Jesus e Ele vai conduzir. E nós foi vindo, graças a Deus, foi aquelas coisas que foi passando, né, no mundo lá atrás, que nós deixou para trás. Deus foi controlando a nossa vida de tal que nós não ficou aquela coisa assim, como que era e tal, por que aconteceu isso. Graças a Deus foi passando, passou, serviu de aprendizagem para nós seguir em frente. Mas falar de fato que é por conta nossa mesmo, não foi. Jesus foi trabalhando devagarzinho, através de uma pessoa, um amigo da igreja, principalmente o pessoal do grupo pequeno. Foi aonde que a caminhada nossa começou assim a fluir mesmo. Sim. A gente ir direto no grupo pequeno, de tanto que na época eu tirei a quarta-feira para nós ir no grupo pequeno. Eu trabalhava na lanchonete, aí eu tirei o dia para nós ir. E aí foi onde que tudo foi mudando. E foi começando, e aí nós começamos a conversar sobre o porquê que nós já não tínhamos ido antes. Sim. Mas é assim, de fato, às vezes a gente pensa que é no jeito da gente, sim, do jeito da gente, mas não é. É na hora que Deus quer e na hora do jeito dele, na hora dele. Então, assim, nós vimos para a igreja, graças a Deus, continuamos, mas de fato não é fácil. Sim. A gente, família hoje, às vezes eu até comento com ela que sobre coisas que às vezes a gente vê assim e fica pensando, não, a família podia ter uma família para estar ajudando. Sim. Isso, naquilo ali, às vezes uma dificuldade de algumas pessoas que a gente podia estar ajudando, às vezes a gente ajuda, conversando, orando. Sim. Graças a Deus a gente vem buscando isso, mas de fato, se a gente não estiver na presença de Deus, a gente não consegue. De nós mesmos a gente briga, é discussão, é isso, aquilo, outro, mas se você tiver a presença de Deus mesmo, de fato mesmo, entregar a vida, o controle da vida, geralmente eu escutava isso, a Néia fala muito isso. Você tem que entregar a vida verdadeiramente para Deus, que você não controla mais sua vida. Quem controla é Deus. E hoje, graças a Deus, a gente está rompendo em fé. Glória a Deus. É tão bonito ver, assim, vocês contando, claro que tem tantos detalhes, né, que se a gente for parar para ouvir, assim, mas eu fico pensando assim, o processo de restauração mesmo, até a gente compreender o valor que tem a família para Deus, né? Entender o quão precioso é a nossa responsabilidade, entender que Deus quer restaurar, às vezes também é um processo. Eu queria que vocês falassem para a gente assim, um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que não é de um dia para o outro. Claro que a gente está caminhando com Cristo e cada dia o Senhor vai aperfeiçoando, né? Tanto o homem quanto a mulher, quanto os filhos, quando a família está ali na presença do Senhor, os ajustes no dia a dia. Mas quando que foi assim como que foi, na verdade, quando a ficha de vocês caiu assim para ter essa tensão? E falar assim, não, peraí, Deus está organizando as coisas, porque a Aline mesmo falou a respeito de negar o meu eu.
E pra gente viver esse processo de restauração na família, uma das coisas mais lógicas que a gente precisa abrir mão é do orgulho. Porque tenta imaginar, eu tenho razão, eu também tenho, onde que vai dar? Como que foi esse processo para vocês, assim, de realmente compreender, assim, não, peraí, eu vou precisar ser moldado, porque isso é no particular, né? Creio eu que Deus fez algo de cá e fez algo de lá, né? Mas como que foi quando vocês começaram a compreender isso? Não, eu preciso me mudar aqui em algumas coisinhas. Ô, Cris, é tão engraçado que a gente sempre conta isso, porque é uma história assim engraçada. Como eu falei, o Jardel, ele teve um período que ele estava mais presente. E nesse tempo, houve a oportunidade dele ir para o encontro de homens. E aí ele falou, eu vou no encontro de homens e tal. Eu, que ótimo, né? E foi justamente um final de semana que teria uma festa da fábrica onde eu trabalhava na época. E aí eu falei, então você vai estar no encontro, eu vou para a festa, que era no sítio da minha patroa, fico lá com as meninas e, no domingo eu volto. Ele, beleza. E assim ficou da semana, que foi a conversa, né, nossa. Uhum. Só que deu na sexta-feira, ele falou, não vou mais não vou querer ir nesse encontro não, vou com você pra festa. E aí eu falei, então vamos. E aí a gente foi, ele não foi pro encontro. E acredito que uns 30 dias, 40 dias, ou mais ou menos uns 40 dias depois, houve um encontro de mulheres. E assim, as meninas insistiram muito para que eu fosse, nesse encontro e tal. E aí eu dei meu nome. Mas no sentido, até então, assim, a gente não viu nada mudando, né? Até então era tudo normal. Sim. Né? Como aos olhos nossos, tava tudo normal, assim, nossa, nós estamos levando esse casamento, que é muito melhor estar desse jeito e tal, né? Só frisando, Cris, que muitas vezes a gente já separou, assim, umas 4 vezes, né, amor? Foi. Antes, né, dessa conversão nossa, a gente já teve umas 4 vezes de separação por N motivos. Financeiro, bebida, farra, egoísmo, orgulho, né? Porque eu sou uma pessoa com temperamento um pouco mais difícil de lidar. Jardel é sanguíneo, então ele é muito explosivo. Então, assim, a gente já tinha, né, outras separações, assim. E aí eu dei meu nome para esse encontro. E na semana desse encontro, eu decidi que eu não iria nesse encontro, né? Foi uma decisão. E o Jardel brincava muito. Você não quer ir mesmo, porque você sabe que você vai voltar outra pessoa, você sabe que você vai voltar mudada, transformada, e você não quer abrir mão de você não quer abrir mão do seu eu. E no fundo, eu sabia que era isso, né? Porque a gente já vinha ali de um período, né, que estava frequentando um pequeno grupo, eu já conhecia a palavra antes. Então, e na semana eu falei que eu não iria. E assim, eu acredito que o Jardel orava todos os dias, tipo, colocava a mão na minha cabeça de noite, sabe? E assim, Senhor, muda a cabeça dele e tal. Eu creio muito que, né, veio uma oração, assim, de todo mundo orando. E aí eu fui nesse encontro, né, com Deus. E a partir desse encontro, que foi o divisor de águas, eu falo que eu escolhi mudar a mim. Porque é como você mesmo disse, a restauração, ela primeiro tem que partir de alguém, de um ser. Não tem como eu restaurar uma família se não for pessoal, se o Senhor não vir e restaurar a mim, não restaurar a vida do Jardel. E aí foi assim. Então, o encontro foi o divisor de águas. E a partir daquele momento, eu decidi mudar e restaurar a minha família. Porque, assim, é como você está falando, existem várias coisas que a gente já viveu. E muitas das vezes a gente faz coisas que os nossos filhos vêm fazendo a mesma coisa, sabe? Então, ali eu decidi que eu não queria que meus filhos, que minhas filhas vivessem aquilo que eu vivi.
anteriormente. Certo. E aí, a partir dali, foi onde o Senhor começou a restaurar a minha vida e, consequentemente, restaurar a minha família. Porque aí eu tinha que ser exemplo dentro de casa. E foi através daí, sabe? Eu era uma pessoa que eu gritava muito. Então, a partir daí, eu já comecei a ter um domínio sobre, né, as coisas ao falar, a palavra. E aí, aquilo ali foi, sabe? Certo. Foi, né? O Jardel foi, peraí, tem alguma coisa errada. Como ele falou, foi um período, assim, de 3 meses, onde o Senhor foi encaixando, foi colocando o Jardel no lugar, né? No lugar dele, cumprindo o papel de homem, de marido, de pai. Eu fui cumprindo o meu papel de mãe. E as meninas automaticamente foi cumprindo, sabendo o seu papel. E aí as coisas foram acontecendo. Eu acredito assim que naquele momento o Senhor ouviu que era o desejo do nosso coração. Sim. Sabe? A restauração da nossa família. E eu falo que foi uma construção assim, ele não veio trocando um tijolinho, isso, aquilo, outro, não, né, amor? Ele derrubou, né? A gente tava como se fosse assim, em lona. E o Senhor veio e tirou, assim, a nossa família, sabe? Como se fosse a lona. Opa, peraí, eu vou desfazer essa casa e vou começar da base, sabe? Do alicerce. Foi colocando as coisas no eixo, assim. Não somos perfeitos, né? Como o Jardel falou, sem a presença do Senhor não tem jeito. Né? Sem a presença dele, sem o relacionamento, sem a intimidade com o Senhor, é impossível, né, ter uma família, porque são pessoas totalmente diferentes na mesma casa. Então, aí falando a respeito desse processo de restauração, você mesmo falou a respeito de que Jesus, ele reconstruiu, né, a família. Jardel, o que mudou? Quais foram as atitudes entre você e a Aline que mudou dentro de casa para que isso acontecesse? Porque, igual ela mesma falou, precisa de um posicionamento. Mas o que te lembra, assim? Claro que hoje a gente lembra de coisas do passado, não com pesar, mas para glorificar o Senhor mesmo por tudo que Ele tem feito. Mas o que você lembra, assim, de mais importante, de atitudes, de hábitos mesmo, que hoje vocês têm em família, que faz com que o seu lar esteja em um lugar seguro, entende? De ter essa segurança em Deus. Quais são as atitudes, quais são os hábitos que vocês têm em família? Falando questão de estar junto, igual ela falou que veio começando lá de baixo, hoje a gente olha para trás e vê que as dificuldades naquele momento passou. Aí tem as dificuldades de hoje, mas assim, dentro de casa as coisas melhorou, mais em questão de convivência, de falar e de ouvir. Às vezes eu falo muito mesmo, e graças a Deus, assim, ela começou a ter um temperamento diferente. Depois que ela saiu do encontro, eu vi que ela foi transformada. Ela veio de lá do encontro totalmente diferente. Ela quis ser mudada. E Deus mudou. Ela deixou ser moldada pelo Espírito Santo. Então, assim, da onde que ela via as dificuldades ali, ela foi se encaixando. Então, assim, coisas que às vezes ela fazia, que já, responder em cima da hora, gritando às vezes. Eu falo alto também, ela falava. Então, assim, isso aí foi melhorando dentro de casa. As conversas, às vezes não sentar para jantar ou almoçar. Às vezes, no decorrer da correria do dia a dia, geralmente a gente às vezes não tinha isso e foi deixando isso para trás. Ainda foi tentando mudar, sair como família. Não, hoje tem serviço, realmente, a gente tem que trabalhar e tudo, mas hoje nós vamos fazer isso. E sempre eu falava com ela, vamos ter, em questão de sair, vamos sair nós 4 como família mesmo, nós vamos ali hoje comer um lanche, e nós vamos porque o tempo passa rápido. Sim. E às vezes quando a gente olha para trás, já passou e você não viveu o que Deus proporcionou para você viver. Então, na maioria das vezes a gente fica na correria, trabalhando aquela coisa toda, com isso, com aquilo, e acaba esquecendo essas coisinhas.
Mas dentro de casa melhorou muito em questão de também vestes, Sim. de falar, questão de hábitos também, às vezes, do decorrer do tempo. Que claro que isso não muda da noite pro dia. Mas eu louvo a Deus por isso, ser mãe. Porque às vezes, não estou falando que ela não era mãe, mas as atitudes. Cumpriu o papel, né, com excelência. Cumpriu o papel de mãe. E claro, eu também melhorei mais em questão disso. Foi como se pegasse um negócio assim, como diz, como que eu vou falar? Pegasse, destruiu tudo assim e foi fazendo. É igual o oleiro, né? Quando vai fazendo o vaso. E foi fazendo, foi transformou, moldando nós. Claro. E assim, não foi só eu, foi ela também. E todo mundo dentro de casa ali. Nos períodos que nós tivemos a nossa dificuldade. Mas, graças a Deus, não somos perfeitos. E ora, longe de mim, de falar que é uma família. Mas uma coisa eu sei, Deus habita no meu lar. Glória a Deus. Glória Eu a Deus. creio que as atitudes minhas que eu tive no passado, hoje não condiz mais, graças a Deus. É diferente de outrora. Às vezes a dificuldade que batia a porta, excursão e tudo, eu creio que o Senhor hoje restaurou meu casamento e trouxe isso comigo para me lembrar do que eu passei. Às vezes as dificuldades vêm, mas eu sei por onde a gente foi, para onde, até no fim do poço, aonde que nós foi, e eu dou graças a Deus. A saída é Jesus Cristo. De fato, hoje eu falo que as pessoas vivem no mundo pensando que hoje eu vou divertir mais, eu vou fazer isso, daqui a pouco, daqui uns tempos eu vou para Cristo. Geralmente eu converso muito sobre isso com algumas pessoas e falo, tempo, às vezes você tem tempo até hoje. Você sabe do que está acontecendo agora, mas o amanhã só pertence a Deus. As oportunidades passam. Se você tiver a oportunidade de conhecer esse Deus e tornar ele conhecido, da mesma forma que eu conheci, é diferente. Você vai ver que é diferente. A vida vai se tornando um prazer de fazer as coisas, de viver. Então, assim, graças a Deus, os hábitos, muita coisa melhorou. Se a gente for falando aqui, o tempo, às vezes a gente não... A gente orava, né? Ora ainda, às vezes na correria, acaba que um ora de um canto, outro de outro. Mas eu lembro que por muitas vezes a gente orava dentro do nosso quarto. Sim. Né? A gente pegava as meninas, chamava, e eu acho muito importante. Como a gente estava falando, no decorrer das coisas, vai mudando a forma de trazer o Senhor para dentro dos nossos lares. A gente tem uma mania, até engraçada, mas com amor, de corrigir um ao outro lá em casa. Sempre que, às vezes, um acorda assim, meio lá e meio cá, aí o outro vai e fala, vai converter, hoje você está desconvertido. E você não é crente, não, hoje você não está crente, não. E é uma forma que a gente trouxe desde quando a gente começou a converter. Então, às vezes eu olho pro Jardel e falo, vai converter? Hoje você não está convertido, não. Aí é uma forma que ele, peraí, é por causa das minhas atitudes, né? Ele fala a mesma coisa. As minhas meninas falam, eu falo com elas. Então a gente tem isso, sabe, Cris? A correção entre nós mesmos de coisas que o Senhor direciona. Sim. Então, muitas das vezes eu acordo e como a gente fala, a gente tem que... o que a gente mais alimenta é o que sobressai. Então, às vezes eu acordo, tô lá na carne, o Jardel vai e fala pra mim, vai converter, hoje você não tá crente, não. Eu já sei que é porque eu tive alguma atitude que não condiz com o que eu devo ter. Sim. Então, assim, isso veio desde quando a gente converteu e até hoje. É algo que a gente traz com amor, sim, é uma correção vindo do céu mesmo, mas uma forma descontraída da gente entender, sabe? E alinhar, né? Isso, exatamente. Andar alinhado ali, né? Amém. Glória a Deus. A gente já está caminhando pro finalzinho. E eu gostaria de pedir que vocês deixassem uma mensagem para aquelas famílias que vão estar assistindo e vendo esse testemunho maravilhoso do que Jesus pode fazer na nossa vida e no nosso lar, que vocês deixassem uma mensagem para as famílias que nesse momento
encontram dificuldade mesmo em entender por onde começar, o que fazer, não consegue ver o valor na família, que vocês deixassem uma mensagem e já pra gente finalizar, que vocês fizessem uma oração por restauração nas famílias. Fica à vontade. Eu costumo falar assim que a família é projeto do Senhor. Então, não existe um projeto mal acabado, né? E eu costumo falar assim que muitas vezes o inimigo vem sorrateiro. Isso. Ele vem de mansinho, então colocando na cabeça de um, colocando na cabeça de outro. Então, o que eu tenho que falar é para não desistir, sabe, Cris? Eu falo que por mais dificuldade que todo mundo tem, quando a gente encontra verdadeiramente com o Senhor, Ele vem trazendo para nós isso, uma calma, um alívio de que não é perfeito, mas que nós precisamos ter Ele. Porque sem Ele, realmente é tudo muito difícil. É difícil uma reconstrução, é difícil um alinhamento de família com cada um no seu papel, sabe? Então, o que eu tenho para falar é para você procurar mesmo a trazer o Senhor para que Ele habite dentro da sua casa. Porque o mundo lá fora, ele vem hoje trazendo muitas coisas, né? Mas quando o Senhor está habitando dentro do nosso lar, as coisas mudam. Tem restauração, tem transformação, tem cura, tem alívio, tem a paz. Então é isso, procurar o Senhor. Eu costumo falar assim que nós fomos para o pequeno grupo, né? Sim. Onde a gente encontrou ali um suporte. Então, se você tem a oportunidade de ir ao pequeno grupo, mas se você não tem essa oportunidade, procura o Senhor, né? Vai até Ele e traz Ele. Traz a presença dEle para dentro do seu lar, que as coisas ficam muito melhores, né? Você tem uma família boa. Amém. De fato, às vezes, muitas pessoas passam por dificuldade, casamento, família, filhos. Mas, de fato, se hoje você encontra nesse caminho, você tem que trazer Jesus Cristo para a sua vida, para o seu lar. Porque quando você vive nesse mundo do jeito que está, muita informação, tudo junto ali, coisas, filhos, aquela tubulação de coisas ao mesmo tempo, se você não tiver... já não tem, né? Geralmente tem hora que a gente não tem a estrutura emocional muito boa, mas se você não tiver Cristo mesmo, para trazer para o seu lar, para as coisas fluir, tem que deixar Jesus entrar. Ele bate a porta. Se você abrir seu coração, Ele vai ceiar com você. Eu creio que muitas pessoas passam dificuldade porque não conhecem esse Jesus que a gente serve. Então, assim, a oportunidade de conhecer Ele tem de várias formas. Eu fui no grupo pequeno, mas as pessoas podem conhecer ele mesmo com Cristo. Sim. Trazendo ele para dentro da casa dele, ou em alguma igreja, buscando de várias formas. Mas não deixe de buscar a Cristo, porque a única salvação que nós temos é em Cristo Jesus. Glória. Porque eu tive minha restauração no meu casamento foi através dele. E eu creio que muitas das vezes as pessoas perdem, porque o inimigo joga seta na mente, pensa que é algo tão difícil e tal, mas para Jesus não tem nada difícil. E graças a Deus hoje eu louvo a Deus para a vida que eu tenho, a minha família que eu tenho, e creio que se Jesus entrar na vida de quem está precisando e necessita de Jesus e clama ao Senhor, Ele vai ouvir. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nesta tarde maravilhosa, Senhor, com essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, colocando mais uma vez nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Que essas famílias, Pai, que hoje se encontram no lar destruído, Pai, que o Senhor venha trazer restauração e paz para cada um hoje, Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, mais esse dia nós entregamos em Tuas mãos, Pai. Sabemos que sem Ti nós não somos nada, Pai. Não somos ninguém sem Ti, Pai. Mas que o Senhor venha trazer restauração de casamento, filhos e filhas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Damos graça por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Entra no lar dessas famílias, Pai, que hoje se encontram dessa forma, Pai, com um lar destruído, casamento destruído, que hoje o Senhor vai restaurar em nome de Jesus. Eu creio que muita gente vai estar apta ali, Pai, a ir buscar o Senhor de coração, Pai. Que o Senhor possa habitar no lar de cada um, Pai, de cada família que ali se apresentar ao Senhor, Pai, abrir o coração e entendendo que só o Senhor pode mudar a história da vida deles, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço desde já, Pai, por mais essa oportunidade e esse dia maravilhoso na Tua presença. Amém e amém. Obrigada, Jardel. Obrigada, Aline. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que vocês continuem sendo instrumento do Senhor e que Ele continue superabundando a graça dele no lar de vocês, tá bom? Cris, obrigada também. De nada. Esse foi o nosso Sala de Visitas de hoje. Fique com a gente e até a próxima sexta. Família segundo a vontade de Deus. Sala de Visita. Um encontro de compartilhamento sobre a oração do Pai Nosso na vida familiar.